Olá, tudo bem? Nessa aula é a versão 5 do nosso agente de atendimentos e vai responder todas as suas perguntas agora usando o sistema RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Então você vê que eu já fiz um teste, né? Ó, aqui a gente está dentro da construtora Plaenge ainda. Eu vou colocar quais os dados da Plaenge coleta aqui o meu. Ou seja, que dados que ela coleta. Ó, você viu ali que ele foi ali, ó, tá fazendo uma busca ali dentro do Supabase. Já respondeu, ó. A Plaenge coleta dois tipos principais de dados pessoais, né? O primeiro pode incluir aí os dados que você fornece ativamente, como o nome completo, RG, genérico, data de nascimento, papapá. O segundo, os dados é coletado automaticamente. Então está falando ali de toda a parte de política de privacidade, que foi parte dos documentos que eu incluí ali dentro, ó. Plaenge, política de privacidade. Então se a gente entrar nesse documento, você vai ver que aqui dentro a gente tem essa parte aqui, ó, dados pessoais fornecidos pelo usuário, tá vendo? Que é exatamente a informação que ela buscou. E dentro do RAG, ou seja, aqui desse assistente comercial, a gente pode também caminhar nos logs dele e a gente vai ver o caminho que ele percorreu. Então a gente tem o Postgres, aí você vê que o assistente da OpenAI fez uma query de documentos, quais dados a Plaenge coleta mesmo. E aí você vê que essa foi a query lá para o Supabase, e o Supabase, pedindo essa query, ela me respondeu com alguns arquivos, né? Ou seja, partes de arquivos que veio até aqui, ó. Então veio uma página, outra página, outra página. Então foram ali algumas páginas que foram coletadas e foram injetadas daí dentro do prompt. Isso daqui é o embedding, ó. Você pode ver a conversão do texto nos vetores. A gente já vai falar sobre isso. E o resultado final é que ele injetou essa informação dentro do prompt e acabou entrando aqui. Legal, mas esse aqui foi um arquivo de texto. Vamos ver o PDF agora, que nós temos aqui também. E vamos pegar uma informação aqui dentro desse PDF para ver se ela consegue localizar. Seguro de entrega, ó. Fomos a primeira construtora brasileira a ter os empreendimentos com seguro de entrega. Vamos fazer uma pergunta bem direta, né? Vamos voltar aqui e vamos rodar o nosso agente. E a pergunta vou dizer assim, a construtora possui algum seguro de entrega? Então a ideia é ver, ó, legal, ele está indo ali, ó, para o Supabase e já me respondeu, né? Sim, a construtora Plaenge possui seguro de entrega para os empreendimentos e foram pioneiros no Brasil a fornecer esse tipo de segurança. Tá vendo? Essa parte que foram pioneiros, você pode ver que está muito linkado com essa informação de que eles foram os pioneiros, né? Ó, fomos a primeira construtora brasileira a ter os empreendimentos. Então é assim que ele conseguiu identificar. E se você entrar dentro do agente e analisar o caminho dos logs, a gente consegue identificar aqui, ó, que a construtora para a gente podia dizer algum seguro de entrega, essa aqui foi a resposta, e aqui dentro do output da Supabase, segmento imobiliário, ó, com instituições financeiras, trabalhando com a equipe, texto, a gente consegue dar uma olhada em todas as partes de texto que ele conseguiu buscar sobre segurança de entrega, ó. Então, o legal é isso, que você vai ter várias tentativas de você conseguir responder a pergunta do seu cliente através do RAG, ok? Então tá, agora vamos lá, o que é RAG? Deixa eu só ativar aqui. Então, como que funciona o RAG? Então, aqui você acabou de ver que nós fizemos essa query e eu posso perguntar para o LLM quais informações você coleta do meu cadastro. A primeira coisa que o LLM vai fazer é checar o prompt e injetar o próprio contexto que ele já tem. Então ele foi treinado para ter uma base de conhecimentos dele natural, certo? Então se eu simplesmente estou injetando esse tipo de pergunta lá para o OpenAI, por exemplo, e eu coloco isso para o GPT-4, qual que vai ser a resposta dele? Ele vai alucinar. Ele vai falar assim, coletamos apenas seu nome, por exemplo. Ou seja, ele não tem informação e nenhum contexto sobre exatamente que tipo de cadastro ou informação que você está coletando do cliente. Então, como que a gente resolve esse problema do jeito que você viu aqui? Funciona mais ou menos assim, então.
quando a gente conecta e a gente manda uma query ali para o LLM, aqui. Quando a gente manda uma query ali para o LLM, essa query, quando você viu, esse texto, essa mensagem, vira um embeddings. Ou seja, a gente converte em vetores que vai ali para o Vector Store. E dentro desse Vector Store, a gente vai tentar puxar o quê? Os arquivos que contêm parte desses textos. Então aqui eu dei um exemplo, né? Ali no FAQ, você pode ver que a gente tem diversos pedacinhos. Por que são esses pedacinhos? Porque se eu puxo o arquivo inteiro, às vezes é um arquivo que, sei lá, tem 400 páginas, tem 1000 páginas. A chance de eu travar e colocar muito contexto pode explodir a minha janela de contexto, ou seja, que é a quantidade de informação que o LLM consegue processar. Então, qual que é a inteligência desse banco de dados vetor? Ele começa a identificar ponto por ponto, bloco de texto por bloco de texto, e ele apenas vai retornar os blocos de texto que deu um match. Ou seja, que a gente conseguiu identificar que aquele texto tem alguma semelhança àquela informação que o cliente está buscando. Então aí a gente gera um contexto específico que volta ali para o LLM. E aí só para você entender o que é embeddings. Então toda vez que você ouvir a palavra embeddings ou banco de dados embeddings, é quando você tem um texto que ele é convertido em vetores, que são um monte de números. E cada LLM você vai ter um embedding, um banco de embeddings diferentes. Então, por exemplo, o OpenAI tem um embeddings, a Microsoft tem outro embeddings, o Google tem outro embeddings. Então, dependendo do LLM que você trabalha, você vai ter que trabalhar com o modelo de embeddings daquela empresa. E aí você tem os prompts. O que acontece? Agora que a gente conseguiu ter o contexto, a dinâmica fica diferente. Então, quando eu vou agora fazer o mesmo prompt, eu passo o contexto do meu prompt e agora eu passo o RAG, o contexto daquele retrieval, ou seja, daquela busca de informação que eu peguei do contexto. E agora o meu LLM ele é mais inteligente. Ele tem uma informação a mais sobre o meu produto, o meu serviço que eu estou querendo falar. E agora ele vai responder de uma forma mais precisa, né? Ou seja, coletamos o seu nome, e-mail e telefone. E é exatamente isso que a gente acabou de ter, essa experiência aqui no teste que a gente fez. Então, para isso, a gente tem que alimentar ele com uma base de conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o que seria uma base de conhecimento. Imagina que você tem ali o Google Drive e você coloca vários arquivos dentro do seu Google Drive. Então, a gente colocou aqui PDF, arquivo de texto. E a gente precisa, então, criar aqueles blocos que eu falei no começo da aula, que é chamado de chunks. Então, cada texto desse assim, ó, cada PDF desse que você está vendo, é transformado em pequenos bloquinhos de texto para que fica mais fácil a gente injetar isso dentro do prompt. E imagina que o PDF, você tem que transformar, tem que extrair o texto do PDF. Ou você pode mandar um arquivo de texto, ou o próprio o Google, Word do Google, né? E aí, uma vez que você consiga transformar esse chunks, a gente vai criar, então, os embeddings desses textos. E aí, de novo, a gente passa para aquele modelo, então, por exemplo, da OpenAI, onde a gente vai acionar esses embeddings aqui, beleza? E aí, você tem alguns modelos, por exemplo, o OpenAI ele tem um modelo que eles chamam de small e tem outro que eles chamam de large. Então, vou colocar aqui, você tem um... peraí. Você tem aqui um small e você tem lá um que eles chamam de large. Por quê? Porque dependendo da quantidade de arquivos e do tamanho do arquivo e da precisão que você vai querer, um vai ser mais barato e outro vai ser muito mais caro, certo? Ele vai conseguir ter um poder de processamento maior. É a mesma coisa que se você comparar, é a mesma coisa que você comparar, por exemplo, o GPT 3.5 com o 4o. Está na mesma categoria. Bom, e aí o que acontece? Esses embeddings a gente vai injetar onde? Num banco de dados. Então eles têm que ficar armazenados ali no banco de dados para que a gente consiga fazer a busca dele. E esse banco de dados ele tem que ter um formato específico, não pode ser apenas qualquer banco de dados. Tem que ser um banco de dados que a gente chama de banco de dados vetorial. E aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o Pinecone, que é um dos bancos de dados, um dos pioneiros, né, a executar esse tipo de funcionalidade.
E a gente tem o Supabase, que é um outro grande exemplo também, que é inclusive que a gente vai usar hoje. E aqui eu coloquei o Postgres, usando o plugin PG Vector, porque ele é open source. E o Supabase usa o Postgres, usa exatamente esse plugin na infraestrutura deles. Então, eu queria só desmistificar aqui, porque a galera tem que entender que o Supabase não comprou o Postgres, ok? O Supabase é só uma empresa que oferece esse tipo de serviço. Se você quiser e tiver conhecimento, você pode rodar o seu próprio banco de dados vetorial dentro da sua própria VPS, que é o que a gente vai ensinar você a fazer nas próximas aulas futuramente. Para quê? Para não ficar gastando dinheiro à toa com vendors que você não precisa. Ok, aí nós temos então toda essa base de conhecimento sendo alimentada. Então imagina, toda vez que a gente tem aqui um update, ou seja, uma nova entrada, a gente tem que também atualizar essa base. Então nós temos para update e nós temos também para new, ou seja, novos documentos. Uma vez que nós temos essa base atualizada, então nós já estamos prontos para fazer a busca semântica. Então como que funciona? Nós temos essa query ela passa naquele modelo de embeddings, ou seja, ela é transformada nesses números, e aí, dentro desses números, o trabalho do banco vetorial é tentar chamar proximidade. Então aqui você vê um exemplo. Marcou 0, 1. O 4, aqui está 2, aqui está 3. Mas aqui está igual ao 4. O 1 aqui está igual. Aqui de cima é 5, aqui é 6, mas o restante é igual. Então você vê que ele deu matching em vários números. Aqui deu matching, aqui. E quando ele acha esses chunks, ou seja, aqueles pequenos pedaços de blocos de texto que deu match, ele vai retornar então essa estrutura aqui para você, ok? É assim que funciona o RAG, tá? Então agora você já sabe o que é RAG e como que ele funciona. Bom, vamos seguir a aula. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Só abrir aqui o comentário. Murilo, depois você me fala aí quantas pessoas na live. Bom, agora a gente Beleza, Guilherme. 22, Guilherme. Olha, ó, temos 22 cavaleiros aqui na live. Agora nós vamos seguir aqui a sequência, beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi criar essa estrutura RAG do Supabase. Então, como que eu fiz? Eu coloquei aqui, você pode ver que está meio cinza, mas é porque eu desativei essas informações. Isso daqui é o quê? É o node, o nó do calendar, do Drive. Então aqui você tem o Google Drive, que você pode adicionar. Você coloca aqui então a sua credencial do Google Drive. Se você não sabe, você pode assistir o primeiro vídeo e ali você vai ver como que você faz. Então para cada minuto nós vamos fazer esse polling, né? Ou seja, ele checa e vê se tem um novo documento. Tem um novo documento? Aqui você pode escolher uma pasta específica e aí você coloca o que você está procurando. Eu estou procurando novos arquivos, ó, arquivo criado. Então eu coloquei nessa pasta aqui, ó, RAG, pasta, e onde eu já adicionei esses dois documentos ali para mim. Aí eu vou testar aqui só para a gente ver, ó, o que ele puxou. Ele puxou esse arquivo aqui para mim, ó. É um arquivo da External Links. Vamos ver que a gente tem mais informação aqui. Talvez o nome do arquivo, permissão, e-mail. Deixa eu ver aqui. JSON. Ok, aqui ó, política de privacidade. Então, esse daqui foi o último arquivo que eu criei. Então, quando eu testei, ele sempre vai jogar o último evento que aconteceu para você, né? E aí, o próximo nó é esse de arquivo ID. Então, olha como que vem o formato do arquivo. A primeira coisa que eu quero extrair é passar para frente o ID, que tá aqui dentro desse ID. Vem da onde esse ID, Guilherme? Vem do próprio Google Drive, beleza? Então é o ID criado lá no Google Drive. Aqui, ó, ID. Então todos os documentos criados no Google Drive geram esse ID. E aí eu quero passar o quê? O MIME type, ou seja, qual é o formato desse arquivo. Então, uma vez que eu tenho isso para frente, eu tenho aqui, ó, deletar arquivos antigos. Por que eu estou deletando o arquivo antigo? Porque se você está atualizando o arquivo, e agora, para quem não sabe, você pode travar aqui, ok? Ó, você pode travar o teu Node e habilitar para você testar aqui o fluxo, né? Mas se eu clicar aqui testar,
Peraí, deixa eu só travar esse daqui, ó. Eu vou desativar esse webhook e vou deixar só o Node de arquivo atualizado. E agora eu vou testar ele, ó, tá rodando. Então ele pegou o último arquivo atualizado e o que ele fez, ó? Vamos ver qual arquivo que foi. Ele rodou com sucesso, né? Tá vendo? Foi até o final. Então esse último arquivo, se a gente for ver aqui, parênteses, peraí, deixa eu abrir aqui desse lado. Ó, arquivo alterado. A gente vê que já foi o formato google.apps, que é o formato de texto do Google, tá vendo? Então foi o arquivo que a gente alterou também de texto. Eu deletei ele porque eu vou lá no Supabase, que a gente já vai fazer isso, e a gente vai excluir todos os vetores para a gente ativar esses vetores novamente. Aí eu faço o download do arquivo, pegando o arquivo ID, e aí eu tenho esses formatos que eu quero que ele traduza para mim. Então, se for arquivo de docs, ele vem em formato de texto. Se for arquivo de desenho no Google Drive, ele transforma em imagem para mim, né? Então ele faz essa conversão. E ele gera um binário, ó. Ele gerou um binário arquivo de texto, que foi exatamente o que eu pedi, né? Gerar um arquivo de texto para mim, se for o arquivo ali do Google Docs. Uma vez que eu tenho o formato aqui para mim, eu já sei, se for PDF, eu vou para um caminho. Se for arquivo de texto, eu vou para outro caminho. Então, olha o que aconteceu. Aqui eu tenho o exportar texto. Perdão, antes eu faço esse tipo de arquivo, que é o switch, certo? Então foi o que eu falei para você. Eu quero ativar, para cada tipo, eu quero extrair de uma forma diferente. Então, aqui no N8N, você tem esse extract from file, e você pode escolher todos esses modelos. Então, se o arquivo for PDF, eu vou extrair de um PDF. Se ele for de texto, eu vou extrair o texto dentro deste arquivo. E aí, uma vez que a gente tem tudo exportado, eu vou normalizar os campos, vou chamar de texto apenas, e aí eu passo para o Supabase. Dentro do Supabase, já é nativo, e é muito importante eu falar isso, a versão, preste bem atenção na versão, peraí, não vou sair daqui, mas é a que a gente está rodando, que é 1.65.2, aqui do N8N. Então o que acontece? Dentro do Supabase, você tem que criar uma conta, que a gente já vai fazer isso, e aqui a gente tem algumas operações. Eu coloquei a operação de inserir documentos, e aí eu escolho de qual lista que eu quero inserir esses documentos, que foi criado aqui, ó, Documents, de tabela, né, lá no banco de dados, e qual é a query name. Eu já vou mostrar para você também, beleza? Ele subiu, e aí, lembra que eu expliquei para vocês na aula que a gente separa o arquivo em pequenas chunks? Então aqui ele vai pegar o arquivo, e aqui a gente vai separar em pedaços de 1000 caracteres. Então a gente pega a cada 1000 caracteres, a gente vai separando esse chunks, que é o chunk size. Então ele faz essa separação e depois ele devolve tudo isso para o Supabase e a gente sobe lá no banco de dados, ok? Agora a gente vai colocar aqui, vamos entender como que funciona o próprio Supabase, como que funciona o banco de dados, e eu dei já um helper para vocês, para você fazer o setup do seu banco de dados. Olha que coisa linda. Aqui é coração de mãe, brother. A gente realmente dá tudo aqui, ó. Vamos ver aqui, então, no Supabase como que funciona. Bom, você pode criar uma conta no Supabase. Aqui eu estou na conta gratuita, então você não precisa pagar nada, só quando você começar a aumentar o teu limite. Então, dá uma olhada ali nos limites que ele tem. E a primeira coisa que você vai ver é que, depois que você criar sua conta, você vai aqui em Project Settings, você vai aqui em API. Então você vai ter a URL para você poder criar sua credencial no N8N. Então vamos lá no Supabase, vamos setar uma nova credencial aqui, um exemplo. Ó. Você coloca o seu host, que é essa tua URL ali no API Settings, e você vai copiar a sua secret. E você vai colocar aqui, ó, secret. Boom, beleza. Já está setado o teu Supabase, beleza? Só que você vai ter que setar o seu banco de dados. Ele não vem setado, ok? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Vou aqui no meu banco de dados. Tabela. Aqui a gente tem esse Documents, tá vendo? Essa tabela é todos os chunks que for armazenado do teste que a gente fez. Supabase tem um limite generoso de uso gratuito? Qual é? Tem, exatamente.
Bom, vamos ver se eu consigo zerar então, galera. Ó, vou deletar a tabela. Ó, deletei. Bastante coisinha, né? Vamos confirmar, porque eu quero resetar isso daqui, correr e mostrar para vocês como que você pode setar. Aí, beleza. Então, setou aqui a tabela. Esse daqui, você vai, então, fazer as configurações do seu Supabase, da sua conexão do banco de dados do Supabase. Então, novamente, onde que você acha essas conexões aqui, ó? Você vai lá no seu Supabase, aqui em Project Settings, Database, você vai ter todas as configurações para você inserir e conectar no seu banco de dados Postgres do Supabase. A senha é a senha que você criou quando você criou a sua conta, ele vai pedir uma senha do banco de dados, é a mesma senha, ok? Então você copia e cola o host, o database name, a porta, o user, aí você vai colocar tudo aqui dentro. Na hora que você ativar a conexão e ficar verdinho, legal, tá perfeito. Isso daqui já vem para você setar, beleza? Já está aqui dentro do template. Lembrando que esse template você pode baixar lá na comunidade nossa do Discord. O que ele vai fazer? Vamos, bem rápido, né? Ou seja, é programação, mas é importante você entender o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou ampliar aqui a nossa visão rapidinho. Então, primeiro de tudo, a gente cria uma nova tabela chamada Documents. E aí, a gente adiciona um ID, o Content, o Metadata, o Embeddings Vector. E aí, a gente vai adicionar uma função do Postgres, que é esse Matching Documents, que ela é responsável para fazer a busca semântica que eu coloquei ali, que eu ensinei vocês. Esse cara que vai buscar os embeddings e vai tentar localizar a proximidade para responder os chunks para a gente, beleza? Então, como você pode ver, você clicou, vai ficar verdinho, deu tudo certinho, significa que a gente criou a nossa tabela. Aqui dentro já está aqui, ó, Documents, tá tudo belezinha, tudo criado para você e agora a gente está pronto para testar. Então, como que você pode testar? Uma vez que você fez todo esse setup que eu te mostrei, óbvio, e você já vamos falar do setup aqui de baixo, mas só esse setup já dá para você testar, ok? Você vai desativar aqui o file update, que é o arquivo alterado, vai ativar o arquivo criado. Então, você vai subir algum arquivo aqui na sua pasta. Aqui eu tenho dois arquivos, né? Eu vou tirar o PDF, cara. E vou subir um por um. Eu quero deixar um só. Deixa eu excluir ele. Peraí, deixa eu fazer download dele. Aí eu já vou... Porque vai que eu não perdi ele. Beleza. Deletado. Ok. Então vamos lá. Vou testar isso daqui. Vamos ver qual tipo de arquivo que veio. Veio o Google. Legal. Ó, tá rodando aqui. E tá vendo? 50 itens saiu. Isso daqui foram 50 vetores, cara, criados no meu banco de dados. Então, aqui, ó. Tudo isso daqui é os chunks, é os pedaços de texto que ele fez, o split que ele separou ali da política de privacidade da construtora. Legal. Agora vamos adicionar aqui o PDF e fazer um teste. Ó, beleza, PDF adicionado. E agora eu vou rodar de novo o teste. Quero ver se ele vai puxar a visão PDF. Legal, agora foi PDF, tá vendo? Porque foi o último arquivo adicionado. E aqui foi 8 itens. Então foi perfeito, o mesmo resultado que eu tive antes. E agora ele adicionou mais itens, entendeu? Que agora está referente àquela split que ele fez do texto do PDF. Legal. Uma vez que você resolveu isso, parabéns, você já tem RAG aqui funcionando para você. E agora nós vamos falar do assistente. Então, nós estávamos usando o Assistant API do OpenAI, ok? Retiramos esse assistente, agora é um AI agent, um agente de IA normalmente. O que eu fiz? O texto está vindo do output aqui de mais informação, continua igual a injetada. O modelo, eu ainda estou usando o GPT-4o, vou continuar usando por causa do poder de raciocínio que ele tem. Não aconselho você descer o nível, continua no GPT-4o, beleza?
E aqui nós temos o System Message, que é o prompt que nós queremos dar aqui para esse assistente. Esse prompt é exatamente o mesmo prompt que estava ali no Assistants API do OpenAI. Então não mudou absolutamente nada, ok? Você pode continuar com ele. E aí, o que mudou então? A memória nós conectamos no Postgres. Então, lembrando que nós temos o Postgres que não está no Supabase, está fora do Supabase, está aqui no nosso EasyPanel. Ele está puxando a memória de todo o chat. Então, eu tenho aqui um client de Postgres que você pode conectar. Você pode baixar vários softwares para você conectar na sua máquina, no seu Postgres, mas eu vou só te mostrar. Aqui, ó, tá nessa base, ó, dinastia, mensagens, tá vendo? Aqui tá todas as mensagens que eu troquei com o meu número. E aqui você vê, ó, a construtora possui, a última pergunta que eu fiz aqui, ó, a construtora possui algum seguro de entrega, tá vendo? Foi a pergunta que eu fiz, né? Então tá aqui, ó, o retorno. Legal. E aí nós temos então uma tool conectada, que é o Retrieve Documents. Esse Retrieve Documents, você coloca a descrição, que é importante, presta atenção. Você tem que colocar a descrição do que formato ou para que serve essa ferramenta. Então eu coloquei, contém mais informações sobre a construtora Plaenge, como política de privacidade e FAQ. Então eu estou colocando, ele já sabe que a tool é para isso, ele só quer saber o que tem dentro dessa ferramenta, que tipo de informação que ele vai buscar. Então eu coloquei que aqui ele pode buscar mais informação sobre a construtora e dei os exemplos de informação que ele pode buscar. Então aqui é legal você colocar de fato o que contém cada arquivo que você está subindo dentro do seu RAG. E o limite, como você pode ver, é o arquivo máximo de resultados que ele vai retornar para você na query, quando ele for fazer a busca. Então você pode brincar com esse limite, né? Ou seja, se você achar que você trabalha com algo muito complexo, você pode fazer um trabalho e aumentar esse limite. Se você acha que é coisas bem direto ao ponto e o teu FAQ, você já fez um trabalho de tratamento de dados, então você não precisa fazer isso. Guilherme, o que é um trabalho de tratamento de dados? Cara, trabalho de tratamento de dados, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego tudo isso daqui, vou no Cloud, crio um prompt, né? Por exemplo, lógico, um prompt mais avançado que esse, né? Mas haja como um especialista em criar perguntas e respostas baseadas em textos longos. Crie perguntas baseadas no texto abaixo. Não, peraí. Crie uma lista de perguntas baseadas no texto abaixo. Então vem aqui, eu coloquei meu texto, tá vendo? Isso daqui é tratamento. Guilherme, você acredita que o 8020 da IA seja o prompt e tratamento de dados? Cara, o tratamento de dados é muito importante. Esse trabalho que eu estou fazendo. Só pegar o arquivo e tacar lá, o arquivo cru, eu não acho tão inteligente quanto você fazer um tratamento. Então, vou criar uma lista sobre empresas, aspectos gerais, sobre dados. Olha, ele está falando o que ele vai fazer, tá vendo? Vamos lá, sim. Desejo que eu desenvolva as respostas para algumas das perguntas específicas? Sim. Desenvolva respostas para todas estas perguntas. Olha que legal. Então, assim, ele analisou o texto, ele gerou todas essas perguntas para mim. Que tipo de dados pessoais o grupo coleta, tá vendo? Porque essa pergunta foi a pergunta que eu fiz. Então, você não acha que a resposta vai ser muito mais específica se a gente tratar os dados antes? Com certeza vai. Olha as perguntas que ele fez. Como o grupo Plaenge coleta dados automaticamente, tá vendo? Então, parte 1. Ele está colocando ali agora, parte 2, sobre dados pessoais. Aí o que eu faria? Eu faria um trabalho de ETL, ou seja, toda vez que eu adiciono um arquivo, você faz esse tratamento antes, gera o texto e aí você sobe no teu RAG. Isso você pode fazer aqui mesmo, dentro desse fluxo, beleza? Mas não deu tempo para essa aula, mas eu estou te mostrando que é o meu dever te mostrar as práticas que a gente executa aqui para os maiores clientes do mundo. É esse tipo de prática que a gente executa, beleza? Então agora você já sabe como que as maiores empresas do mundo trabalham o RAG deles. Bom, seguindo o barco aqui, você já viu então toda a conexão que a gente fez. E aí,
Quando a gente respondeu a mensagem, ficou fácil. Ele entrou, ele checou as informações, puxou esses chunks e colocou ali dentro do assistente comercial. Todo o resto continuou. Então, assim, é isso que eu quero que você entenda, que o RAG, ele é uma ferramenta excelente, certo? Só que a gente tem que usar com cautela, ok? Ele não é uma ferramenta à prova de balas. Eu já tive vários problemas com RAG, inclusive as grandes empresas que a gente atende não usa só um embeddings. Para cada documento, eu tenho 4 sistemas de RAGs diferentes, com 4 embeddings diferentes, e query, eu faço uma query para cada para 4 LLMs diferentes para eu achar o mesmo arquivo. Porque um só não é o suficiente, não é uma bala de prata, ele perde muito. Eu acho que o fine tuning, ainda assim, o nível de precisão, a gente tem um nível de precisão muito maior com o fine tuning do que com o RAG. Agora, qual é o problema? As empresas como a OpenAI, por exemplo, vai querer te puxar o RAG porque ela ganha muito mais, né? A janela de contexto é muito maior. Você entende? Então, você pode ver que os últimos modelos da OpenAI, ela já não está nem disponibilizando mais o fine tuning. Então vai ficar cada vez mais difícil. Agora, a gente tem posts que nem eu publiquei ontem aqui no Discord que eu vou mostrar para vocês, que acontece, né? Por exemplo, que nem esse post aqui. Ou seja, peraí, aqui. Ou seja, YC Startup Fine Tune a Model, ou seja, uma startup do YC Combinator fez o fine tune de um model que ficou tão inteligente quanto o GPT-4o e custa 200 vezes menor, 200 vezes menos dinheiro do que o GPT-4o. Então, enquanto a boiada está indo para o RAG, ninguém está fazendo fine tuning. Pô, Guilherme, você acabou com a gente agora, hein? Numa aula de RAG você vai falar isso? Cara, eu tô falando isso para você entender que o RAG não é o caminho final. O caminho final ainda vai ser o fine tuning, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido como que você pode usar o RAG na estrutura que você tem, como que você pode criar um mega agente que vai ser responsável por responder todas as perguntas do seu negócio ou do negócio do seu cliente, a fazer agendamentos e de uma forma direta ao ponto, muito fácil, ok? Então, não existe nenhum mistério por trás de você criar um agente que ele consiga resolver um problema específico de uma empresa, ok? Você só precisa ter o conhecimento certo. E é exatamente isso que a gente está trazendo para você nesse canal e no grupo da Dinastia. Você pode entrar agora mesmo no link que está aqui abaixo do vídeo, lá no Discord, onde nós temos um exército de cavaleiros que vai estar prontinho para te ajudar. Temos uma live todos os dias, 24 horas de suporte praticamente, que nós temos ali, tudo sem custo algum, ok? Entra lá que eu te vejo lá.